Então, esse é o sistema mais típico de oscilações. É um sistema massa-mola, né? Uma mola com uma constante elástica, K, né? K é a constante elástica da mola. E M é uma massa que está presa a essa mola, né? K é a constante elástica. E M é o valor dessa massa que está presa. E a gente sabe que se essa mola não está nem esticada nem comprimida, não tem nenhuma força aí, certo? A mola não exerce nenhuma força sobre o bloco porque ela não está deformada, né? Agora vamos supor que a gente vai deformar essa mola, vamos esticar ela para a direita, digamos. Então a gente tirou o bloco dessa posição de equilíbrio e esticamos a mola, tá? Então, antes que nada, este ponto era um ponto de equilíbrio, né? Onde estava o bloco aqui no início, porque não tinha força resultante sobre ele, né? A normal se anula com a gravidade, na vertical não tem força, e na horizontal a gente está supondo que esse chão aqui é liso, certo? Não tem atrito. Então, a única força horizontal é a força da mola. Então, neste ponto de equilíbrio, como a mola não está deformada, não tem força na horizontal. Então, é um ponto de equilíbrio esta posição de aqui. Agora a gente tirou o bloco dessa posição de equilíbrio e levamos ele para a direita, né? A gente realizou este deslocamento aqui. Um certo deslocamento X. Tá? O produto desse deslocamento, a gente está esticando a mola. Então, a mola agora está deformada e ela exerce uma força sobre o bloco, né? E a gente sabe que a força vai ser contrária à deformação, né? Agora a mola está esticada, né? Quando o bloco foi para a direita, então a força vai ser puxando o bloco para a esquerda, certo? Então, esta aqui é uma condição bem conhecida, né? É um tipo de força, esta aqui é um tipo de força restitutiva. Isso quer dizer que a força é contrária à deformação. A força é contrária ao deslocamento a partir do ponto de equilíbrio. A gente tirou o bloco do equilíbrio e a força se opõe a essa retirada do equilíbrio e tenta levar o bloco de volta ao ponto de equilíbrio aqui, né? Certo? Então essa força se chama uma força restitutiva, certo? Então aqui a gente pode colocar assim, existe uma força restitutiva que se opõe ao deslocamento, né? Tenta levar o bloco de volta ao equilíbrio, tá? Então é isso que vai gerar as oscilações, tá? Então, a partir dessa força que tenta levar de volta ao equilíbrio, a gente vai ter que existem oscilações aqui neste sistema, tá? Então, o ponto importante é esse aqui, que a força seja oposta à deformação, tá bom? Tenha o sentido contrário, certo? Se a gente deslocasse o bloco para a esquerda, por aqui, o deslocamento seria assim, x, e a força também seria contrária, né? Certo? Então, não importa para onde você puxe, a força sempre é contrária ao deslocamento x. Sempre tenta levar o bloco de volta ao equilíbrio. Vocês lembram, né? A segunda lei de Newton, né? A gente tem que a massa pela aceleração é né? A força resultante, né? Então, a massa pela aceleração. A aceleração é a derivada da velocidade com o tempo, né? Quanto muda a velocidade no tempo, isso que é a aceleração.
e a velocidade é a mudança da posição no tempo, ou seja, o que estou dizendo é isso aqui, ó. A aceleração é a mudança da velocidade no tempo, né? Quanto muda a velocidade no tempo é a aceleração, e a velocidade é a mudança da posição no tempo, né? Quanto se desloca, quantos metros ele avança por segundo, isso que é a velocidade, né? Ou seja, a aceleração é a derivada da velocidade e a velocidade é a derivada da posição. Então, a aceleração é a segunda derivada da posição no tempo, né? Certo? Então, aqui a gente pode colocar assim. A segunda lei de Newton diz massa por aceleração igual a força, e a aceleração é a segunda derivada da posição com respeito ao tempo. Tá, esse aqui é a massa, a segunda lei de Newton, né? Massa por aceleração igual a força, e neste caso a força é a força elástica. A gente sabe que a força elástica, né, vai ser a constante da mola, né? Constante elástica vezes a deformação. Neste caso a deformação é x, né? É porque esse foi quanto que ficou alongada a mola aqui, né? E neste caso a gente tem que colocar um sinal menos. Esse sinal menos é muito importante, porque a gente precisa indicar que a força é contrária ao deslocamento, é para a esquerda, digamos, enquanto o deslocamento é para a direita. Então, essa aqui é a equação do oscilador harmônico, tá? Tá bom? Então, daqui a gente pode colocar assim: a segunda derivada da posição no tempo é menos K sobre M vezes a própria posição. Tá? E vamos chamar a K sobre M como ômega ao quadrado. Ômega ao quadrado a gente vai dizer que é K sobre M. Certo? Então, isso aqui fica que a segunda derivada da posição no tempo é K sobre M, ou seja, é menos ômega ao quadrado, ou W ao quadrado vezes X, né? Onde W ao quadrado é K sobre M é a mesma coisa que W é raiz de K sobre M. Tá bom? Então, isso aqui é importante porque isso aqui vai ser chamado de a frequência das oscilações. Vocês podem verificar, gente, aqui, que as oscilações, a solução aqui desta equação são funções senos e cossenos, ou seja, x igual seno de ômega t ou x igual a cosseno de ômega t. Tá, então o ponto é o seguinte, a gente viu, essa aqui é a segunda lei de Newton, certo, para o oscilador harmônico, e a gente pode escrever essa equação desta forma aqui. A segunda derivada de x no tempo, né, é menos ômega quadrado x. Isso aqui é a equação do oscilador harmônico. Agora eu vou explicar por que as soluções são senos e cossenos. Então, vocês já viram isso aqui? Então agora vamos pegar algo parecido, vai ser seno de ômega t. Quanto que é derivada no tempo de seno de ômega t? O que a gente está utilizando aqui? Regra da cadeia, certo? Seria seno de ômega t, derivada do seno é o cosseno de ômega t e o W sai na frente, né? Beleza. Então, se a gente deriva mais uma vez agora, certo? Este W eu vou deixar aqui, e a derivada do cosseno é menos seno, né? Menos seno WT. E pela regra da cadeia tem que sair um W na frente. Beleza, gente? Então, olha, aqui vocês estão vendo que aqui aparece um W com um W e com um sinal menos. Então, aparece menos W ao quadrado seno de WT. Só que o WT era o X, ou seja, desculpa, seno de WT é o X. Ou seja, este seno de WT é o próprio X.
Este está ficando menos W quadrado vezes X. Beleza? Então, vocês estão vendo que X igual a seno de WT é uma solução disso aqui. Ou cosseno de WT. Também é solução. Se vocês derivam duas vezes, o cosseno de WT vai ficar menos W quadrado cosseno. Quando derivou o seno duas vezes, ficou menos W quadrado seno. Ou seja, ficou o mesmo X. Né? É isso importante aqui. A gente tem uma função X, de tal maneira que derivando duas vezes no tempo, fica o próprio X com um sinal menos aqui. Então, esse aqui é o ponto. Olha, a gente tem essa equação aqui, a gente viu que sai da lei da força elástica, né? A segunda lei de Newton, utilizando a força elástica, então vai aparecer um menos kx aqui. E então a segunda derivada de x é menos w quadrado próprio x. Tá? E as soluções, então, são senos e cossenos. Olha, então, a solução geral, na verdade, vai ser uma combinação aqui. Vai ser um A, digamos, vai ser uma constante, vai ser uma mistura de senos e cossenos. Vai ser um A seno de ômega t mais um B cosseno de ômega t. Ok? É uma mistura das duas soluções, de seno e cosseno. A gente sabe se derivamos duas vezes isso aqui, o x vai aparecer um menos ômega ao quadrado nos dois lados e o próprio x. A solução geral a gente pode escrever dessa forma, com duas constantes a e b, mas é melhor escrever dessa forma. A solução geral é x de t, que vai ser uma constante grande, a, que se chama de amplitude. A gente pode colocar seno aqui, ou cosseno, né? Porque seno e cosseno satisfaz, de ômega t mais φ. Essa aqui é a solução geral. Tá. E aqui, esses termos aqui, A são duas constantes. Esse aqui se chama amplitude das oscilações. Tá? Essa é a grande oscilações. E esse φ é uma constante de fase. Tá? Então, A e φ são duas constantes que a gente tem que encontrar conhecendo como que começa o movimento. Esse W, ou ômega ao quadrado aqui, é a frequência das oscilações, e a gente viu que essa frequência depende basicamente da mola aqui, né? Da constante da mola K e da massa. Então depende de que mola a gente utiliza e de quanto peso a gente coloca. Dependendo disso, a gente vai ter que elas oscilam com uma frequência rápida ou lenta, né? Certo? Tá bom? E aqui a gente vai ter o seguinte, olha. Se a gente desenha, faz um gráfico no tempo da posição, a gente vai ver que isso aqui oscila, é uma função periódica, é um seno de ômega t. Com o tempo, ele vai oscilando e vai ter essa cara aqui, digamos. Sobe, desce, certo? E o máximo deslocamento que ele consegue alcançar aqui é o valor de A, né? Quando o seno for 1, o x é máximo e A. E o mínimo é quando o seno é menos 1, né? O seno sempre vai de menos 1 até mais 1, né? Então, como o seno é de menos 1 até mais 1, o x vai desde menos A até mais A aqui. Então, A é a amplitude porque é o máximo deslocamento que o oscilador faz.
para a direita ou para a esquerda, né? Para mais ou para menos, certo? E a gente vai ver aqui que o movimento se repete, né? Após certo tempo, em um certo instante de tempo ele está aqui, depois de certo tempo ele volta ao mesmo ponto, em mais A, digamos, depois de outro tempo ele volta a estar em mais A, então esse tempo aqui é o que se chama de período das oscilações, e a gente vai ver que esse período é 2π sobre ômega, ou 2π sobre W, né? Então depende da frequência, vocês já sabem qual que é o período, quanto tempo ele demora em ir e voltar ao mesmo ponto. Tá? Aqui estou pegando o ponto máximo, né? Quando ele está em mais A. Mas vocês poderiam pegar, por exemplo, quando passa pela origem. Aqui. Daqui para cá é um tempo t. Daqui para cá é outro tempo t. Certo? E o período é o mesmo, é 2π sobre W. Tá? Eu estou fazendo uma revisão rápida somente. Isso está melhor explicado nos vídeos. Tá bom? Então esse aqui seria uma revisão rápida. Olha, esse é o caso mais típico, né? Um oscilador harmônico, uma mola com uma massa presa à mola, tá? Então, isso quer dizer que esse X vai ir oscilando, né? Vai desde mais A até menos A, se deslocando, vai mudando com o tempo, X, mas ele sempre está entre um certo valor máximo A aqui, né? E um valor mínimo menos A por aqui, né? Ele vai fazendo isso aqui. Vai para a direita, depois para a esquerda, depois para a direita, depois para a esquerda. E com o tempo ele vai fazendo essas oscilações, entre mais A e menos A. Certo? Ele está oscilando ao longo dessa linha X, né? Aqui a gente vê esse seno porque a gente está desenhando X em função do tempo, né? Por isso que ele faz essas ondas aqui, né? Mas se a gente vê a posição sempre está em algum ponto aqui. Em esta reta X, entre mais A ou menos A, né? Com o tempo ele vai se mexendo. Tá. Gente, então agora eu vou relacionar oscilações com gravitação, que é o que a gente estava vendo semana passada. Em algumas questões, por exemplo, você tem esta pergunta. Dadas duas massas, M1 e M2 aqui, qual que é a posição, né, entre essas duas massas onde a gente tem que colocar outra massa M, certo? Ao longo dessa linha, onde a gente tem que colocar de tal forma que as forças sobre essa massa se anulem, né, sobre M. Então, vocês têm visto aí alguns exercícios que falam disso, né? Então, o ponto onde você tem que colocar essa massa M, desculpa, é de tal forma que as forças F1 e F2 se anulem, né? Sejam iguais e em sentidos opostos, certo? Isso vocês viram. Tá bom? Agora eu vou falar um pouco dessa situação com oscilações. Tá? Aqui a gente tem F1, que é a força com que M1 atrai a M. Este aqui é F2, que é a força com que M2 atrai a M, né? Tá? Pessoal, digamos, esse aqui então é um ponto de equilíbrio, né? É a posição de equilíbrio. Aqui as forças se anulam, são iguais. O que acontece se a gente coloca essa massa M um pouco para a direita, aqui? Vocês lembram que a força, né, a força de gravitação, neste caso é a força de atrações gravitacionais, né, é proporcional à massa, mas cai com o quadrado da distância, né? Ou seja, se você se afasta, a força diminui, e se você se aproxima, né, as massas se aproximam, a força aumenta, né? Aqui eu estou retirando M deste ponto, colocando ele para a direita, então se está aproximando de M2.
o que acontece com a força F2? Aumenta ou diminui? Agora ele está em outra posição. Eu quero saber o que acontece com as forças F1 e F2. F2 aumenta, isso. E F1 diminui. Perfeito, Jéssica. Isso aí. Valeu, Pedro. Isso, né? Então, F2 aumenta, digamos, F2 fica grande, né? E F1 diminui, né? Vai ficar pequenininha. Beleza? Então, esse ponto não é um ponto de equilíbrio, né? Aqui a gente está vendo que tem uma força resultante para a direita, né? Porque F2 supera a F1, né? Então, se eu deslocar essa massa para a direita, olha, eu fiz um deslocamento assim, X. Desloquei ela para a direita, esse era um ponto de equilíbrio aqui no centro, digamos. Ele foi para a direita e apareceu uma força resultante, né, para a direita. Então, que tenta levar o sistema mais para a direita ainda. Então, tenta afastar a massa deste ponto de equilíbrio, né? Isto é exatamente o oposto do que a gente está vendo aqui com a mola. Na mola, a gente colocava para a direita e aparecia só para a esquerda. Aparecia uma força restitutiva, certo? Isso gerava oscilações. Neste caso, não. Neste caso, a gente tira a bolinha para a direita e aparece uma força para a direita. Então, não é uma força que se opõe ao deslocamento. É uma força que favorece esse deslocamento para a direita. Então, tenta afastar mais ainda a bolinha para a direita, né? Então, agora digamos que eu coloco a massa estava na origem e agora eu desloco ela para a esquerda aqui, certo? Eu fiz agora esse deslocamento. O que acontece com as forças F1 e F2, neste caso agora, quando ela foi para a esquerda? Aqui M ficou mais próximo de M1 e ficou mais longe de M2, nesse caso, né? Isso. F1 aumentou, né? Então digamos que ficou grande assim. E F2 diminuiu, né? Porque como ficou mais longe de M2 e a força cai com a distância, a maior distância, a menor força agora, né? A distância aqui com M2 aumentou, então a força F2 diminuiu. Isso, e o Pedro está falando de aqui que F1 é maior que F2, então vai ter uma força resultante assim, né? Para a esquerda, porque F1 supera a F2. Então, neste caso, aparece a mesma coisa, aparece uma força que é para a esquerda quando eu puxei ele para a esquerda. Então, esse aqui é um exemplo, estou querendo aqui mostrar para vocês um exemplo de um equilíbrio instável. Neste caso, o equilíbrio na direção X é instável. Esse ponto de equilíbrio que a gente está vendo aqui é muito instável, porque um pequeno deslocamento para a direita faz aparecer uma força que leva ele mais para a direita ainda, né? Ou um pequeno deslocamento para a esquerda faz aparecer esta força que leva ele mais para a esquerda ainda. M1, M2, este é um ponto de equilíbrio. E um ponto de equilíbrio porque as forças se anulam, ou seja, F1 está puxando com uma força e F2, ou melhor dito, M2 está puxando com uma força F2, da maneira que eles são iguais e se anulam aqui. Tá bom? Agora vamos fazer o seguinte, vamos deslocar um pouquinho essa massa, agora não para a direita ou para a esquerda, senão para cima ou para baixo. Então vamos puxar ela para cima, certo? Vamos ver o que acontece aqui na vertical. Tá.
Então, pessoal, agora estamos na vertical aqui, né? Ele foi para cima. E vocês sabem que as forças, então, sempre são forças gravitacionais, né? São forças atrativas. E que estão sempre ao longo da linha, né? Que une os dois corpos, ou seja, M1 e M. A massa M vai ter uma força. Agora a força F1 vai ser deste tipo aqui, né? M1 está atraindo esta massa M em preto ao longo dessa linha. E M2 atrai essa massa, né? Ao longo desta linha aqui. F2. Tá bom? E a gente pode utilizar aqui a regra do paralelepípedo e somar essas duas forças, né? Esses dois vetores aqui. F1 mais F2. E vocês vão ver que a força resultante, então, vai ser essa aqui. Essa aqui é a força resultante. Vai estar logo na vertical e para baixo, tá? Ou a gente pode fazer o seguinte, em vez de utilizar paralelepípedo, a gente pode decompor as forças. F1 tem uma componente horizontal e uma componente vertical para baixo, né? Essa é uma componente de F1. E a componente de F2 também tem uma vertical para baixo e uma horizontal aqui. Certo? Então, eu decompus a força F1 e a força F2 e a gente vê que essas componentes vão se anular, tá? Essas que puxam uma para a direita e outra para a esquerda se anulam, mas as componentes verticais não se anulam. Você vê que a componente de F1 e F2, as duas puxam a bolinha na linha vertical para baixo, então elas se somam e a gente vai ter uma força resultante assim. Vertical e para baixo, tá bom? Tá? Então, gente, aqui, esse aqui seria a força resultante. É uma força resultante que tenta levar o bloco, a bolinha, né, de volta ao ponto onde ele estava no início. Eu fiz um deslocamento vertical e para cima, Y, digamos, né? E como consequência desse deslocamento, aparece uma força resultante, mas a força resultante é contrária ao Y, certo? Essa força resultante é vertical, mais para baixo. Se a gente tivesse feito a mesma coisa, deslocado o bloco aqui, deste ponto para baixo, apareceria uma força vertical para cima. Tá? Então sempre aparece uma força, neste caso, né, ao longo dessa linha vertical, aparece uma força restitutiva, que tenta voltar, levar de volta o corpo ao ponto de equilíbrio. Então, neste caso, como existe uma força restitutiva, né, que se opõe ao deslocamento, neste caso vão existir oscilações. Certo? Beleza? Legal. Então, olha, é como se fosse uma mola. Como se fosse uma mola aqui. Não tem ninguém segurando o corpo, na verdade são duas massas separadas, uma no meio, e você vai ter assim, né? Tem a massinha aqui no meio, você puxa ela para cima e solta, digamos. Aí ela começa a descer. Mas aqui você solta com velocidade zero. Quando ela passa pela origem, já tem uma velocidade que é maior que zero, né? Passa rápido aqui. Então ela passa rápido e, e, se, e perde, se desacelera aqui. Aqui volta a ser velocidade zero e retorna, então, pela força que tenta puxar agora para cima. Então ela vai ficar oscilando aqui. Certo? Vai ficar oscilando aqui ao longo dessa linha. Certo? É como se você tivesse
dois alfinetes e um elástico aqui, um elástico, um elástico, uma borracha, né? Você estica ela, né? Este ponto e solta. Então, essa borracha vai tentar levar esse bloco para lá e ela vai passar pelo ponto de equilíbrio e vai ir de novo se esticar para outro lado, então vai ficar oscilando dessa forma. Então, olha, este sistema é bem interessante, porque ele é estável em Y, né? Em Y é um equilíbrio estável, mas em X é instável, né? O equilíbrio na direção X é instável porque qualquer pequena mudança tira ele longe desse ponto de equilíbrio em X. Em Y é um equilíbrio estável, tá? Agora eu quero mostrar aqui só para vocês terem mais um exemplo de oscilações. Eu estou fazendo isto aqui para vocês entenderem que oscilações não tem a ver somente com uma massa e uma mola. Na verdade, qualquer situação de equilíbrio estável vai gerar oscilações, certo? No caso anterior aqui, temos forças de gravitação somente. Não tem nenhuma mola, mas mesmo assim a gente vê que já se geram oscilações ao longo dessa linha vertical. Tá? Agora vamos dar um exemplo de oscilações com empuxo, com força de Arquimedes, né? Força de empuxo de um líquido estático, né? Então aqui a gente tem um bloco que está flutuando num líquido, tá? O bloco é menos denso que esse líquido, então ele fica flutuando com uma parte para fora, tá? Aqui, esta parte para fora, esta parte para dentro, é o volume do líquido submergido desculpa, é o volume do bloco submergido no líquido, tá bom? Então, devido a essa porção do bloco, vai existir uma força de empuxo, tá? A força de empuxo, estou colocando somente como empuxo aqui, vai ser proporcional à densidade do líquido, ao volume submerso do bloco e à aceleração da gravidade. Tá? E neste caso a gente tem esse empuxo devido ao líquido, né? Que empurra o bloco para fora. E temos o peso, né? Tá bom? E o peso, bom, o peso vocês sabem é a massa do bloco vezes a aceleração da gravidade. Tá? E neste ponto, as duas forças se anulam, né? Então este é um ponto de equilíbrio aqui, uma posição de equilíbrio. Neste ponto, as duas forças se anulam. A força resultante é zero, temos um equilíbrio aqui. Agora o que eu vou fazer é empurrar esse bloco um pouquinho para baixo, digamos. Então temos o bloco aqui de novo, este sistema aqui. E agora eu vou tirar o sistema do equilíbrio. Eu vou fazer com que ele já não esteja nesse ponto. Como que a gente faz isso? A gente pode empurrar o bloco para baixo, digamos. Tá? Então, a gente desloca ele para baixo. Então, neste caso, olha, o que acontece com o empuxo? Agora, a gente está tendo que temos uma porção do bloco que entrou, né? Agora essa porção é azul, entrou dentro do líquido, né? Então, esse X vai ser a quantidade que a gente... Quantos centímetros a gente empurrou o bloco para baixo, né? Continua sendo a massa do bloco vezes G, né? O peso do bloco continua sendo o mesmo. Mas o empuxo muda. Por quê? Porque o empuxo depende de quanto do bloco está submerso dentro do líquido. Aqui a gente tinha esta porção só em preto. Agora a gente tem a mesma porção em preto e temos mais uma porção em azul. Então, aqui o empuxo vai aumentar. O peso se mantém,
mas o empuxo já não vai ser o mesmo de antes. Já não vai ser igual ao peso, vai ser maior. O empuxo vai ser maior. O empuxo vai ser o peso, né? Mais um aumento. O empuxo. O aumento da força de empuxo vai ser a densidade do líquido vezes quanto aumentou o volume submerso do corpo. Isso aqui vocês vão ver melhor em hidrostática, mas eu só estou falando assim para vocês terem uma ideia, tá? De por que aqui a gente também vai ter oscilações. Vocês tinham o bloco sozinho, flutuando, peso igual a empuxo, ele está parado em equilíbrio, e o que estou fazendo é deslocar o bloco para baixo, empurrar ele, né? Então, como eu empurrei ele, temos mais bloco dentro do líquido. E como temos mais bloco dentro do líquido, temos um volume maior dentro do líquido, vamos ter um empuxo maior. E o aumento do empuxo, então, tem a ver com um aumento deste volume azul, certo? Então, no final das contas, aqui a gente vai ter uma força resultante também, né? Como o empuxo é maior que o peso agora, a força resultante vai ser para cima. O importante é que essa força resultante é contrária ao deslocamento. A gente empurrou o sistema para baixo e apareceu uma força para cima. A força resultante vai ser exatamente o aumento da força do empuxo. A força resultante vai ser, então, a densidade do líquido vezes o aumento no volume vezes G. E aumento no volume tem a ver com a área deste cilindro, digamos, vezes a altura X, né? Este aqui é o aumento do volume, este pedacinho. ΔV é a área do cilindro vezes a altura X. Então, a força resultante é densidade do líquido vezes área vezes X vezes G. Então, vai ser a densidade do líquido vezes área vezes G vezes X. Estou colocando isso para vocês verem que tem uma força resultante, olha, que vai ser proporcional a X. A força resultante parece como se fosse uma mola. Teve uma deformação X para baixo, apareceu uma força que vai ser certa constante vezes esse X e é para cima, tá? Então, aqui a gente vê que existe uma força, de novo, restauradora. É um equilíbrio estável, portanto, né? Aparece uma força que tenta recuperar o equilíbrio. E teremos oscilações aqui também. Olha, esta parte aqui estou colocando, vocês vão entender melhor, mas vocês talvez já lembrem um pouco de princípio de Arquimedes. O empuxo é proporcional ao volume do líquido, a densidade do líquido e o volume imerso. Mas o ponto importante é esse, que o empuxo depende do volume. Se eu empurro o bloco para dentro, aumenta o volume dentro do líquido. E como aumenta o volume dentro do líquido, vai aumentar o empuxo. O aumento do empuxo tem a ver com o aumento do líquido que entrou agora. Desculpa, o volume do corpo que entrou no líquido agora. Bem, então aumentou o empuxo, então superou o peso, o empuxo é para cima, então existe essa força resultante agora para cima. Quando o deslocamento foi para baixo. Deslocamento para baixo, força resultante para cima. Isso indica que a força tenta restaurar o equilíbrio e é uma força restitutiva e, portanto, a gente vai ter oscilações aqui. É muito parecido com a mola. Eu queria mostrar esses exemplos para vocês porque a gente vê melhor aqui que as oscilações têm a ver com equilíbrio estável somente. Equilíbrio estável e que exista uma força que se opõe ao deslocamento a partir do ponto de equilíbrio, tá? Então, foi para baixo,
então aparece uma força para cima. É um equilíbrio estável e aqui a gente vai ter que o bloco vai oscilar, né? Se você solta, ele sobe e fica oscilando por um tempo, né? Neste caso do bloco flutuando no líquido, tá? Beleza? Aqui também, você puxou ele para cima e solta, ele vai começar a descer e vai começar a oscilar na vertical aqui. Esse sistema gravitacional, né? Aqui também, né? Você puxa o bloco para a direita, ele vai voltar para a esquerda, só que quando volta para a esquerda, ele já tem uma certa velocidade, né? E passa direto, então se desloca até menos A, freia totalmente e volta de novo, então, porque agora a força, quando ele está para a esquerda, a força é para a direita. Então, quando ele chega em menos A, ele é puxado de volta para a direita, e quando chega em mais A, é puxado para a esquerda, então volta. Então ele fica nesse vai e vem, né? Certo? O importante aqui é que vocês entendam que todas essas situações que eu mostrei para vocês vão a ter a mesma equação. Esta equação é a equação do oscilador harmônico. Tá? Então, o bloco, o sistema de massinhas gravitacionais, ele vai ter sua equação do movimento, né? Vai ser desta forma. E se você tem uma equação desta forma, a solução é seno de ômega t e cosseno de ômega t, né? De tal maneira que quando você derive duas vezes, você recupere o próprio x com sinal menos e um fator ômega ao quadrado aqui. Bom, esse ômega é a frequência das oscilações, então depende neste caso da massa e da constante elástica da mola. Tá? Neste caso aqui, a gente também vai ter umas oscilações, uma frequência de oscilações, né? Mas neste caso a frequência de oscilações vai depender da massa, da constante de gravitação universal, né? E das distâncias aí. Neste caso aqui a gente também vai ter uma frequência, tá? Aqui este aqui como se fosse a constante elástica, né? A frequência é raiz de K. A frequência das oscilações é raiz de K sobre M. Neste caso seria raiz de a densidade do líquido, o K seria mais ou menos isso, vezes a área do cilindro, né, do bloco aqui, vezes G, sobre M. Então, olha, essa é a frequência e o período, eu falei para vocês, é que é 2π sobre W. Dado um líquido, certo? A maior densidade do líquido, maior frequência, ele oscila mais rápido, certo? Então, o período, o tempo que demora uma oscilação e a frequência, quantas oscilações por segundo ele faz, depende, neste caso, da densidade do líquido e da massa deste bloco, né? Então, a frequência são coisas que dependem do sistema. Qual líquido, qual mola que você utiliza, quais massas que você pega, tá? Mas todos esses casos vão ter a mesma equação. A segunda derivada de uma função é menos ômega quadrado a própria função. Só mais 10 minutos eu queria comentar algo sobre condições iniciais para vocês, tá? E como isso se relaciona com a amplitude e a fase, tá? Então, a gente vai trabalhar basicamente os exemplos sempre são de um oscilador harmônico, ou seja, um bloco e uma mola. Tá? O que eu fiz agora foi para mostrar para vocês que
a gente não precisa se limitar a esse caso, tá? Tudo que você aprender para este sistema é a mesma coisa para todos os restos, os demais, tá? Então aqui a gente viu que a lei do movimento, né? Olha, então isso que a gente fez agora, né? Se a gente colocar o bloquinho um pouquinho para a direita, fora desse ponto de equilíbrio, aparece a força para a esquerda que proporcionava ao deslocamento, né? E a gente pode escrever isso aqui desta forma, como menos ômega quadrado x, né? Onde ômega quadrado é k sobre m, ou seja, ômega é raiz de k sobre m. E a gente viu que a solução geral é a seno de ômega t mais φ, certo? Então, essa aqui é a solução. Tá? Mas vocês podem se perguntar aqui, olha, o ômega eu conheço. A gente conhece que o ômega é raiz de k sobre m. Certo? Então, conheço a mola, conheço a massa, sei a frequência. E se a gente sabe a frequência, sabe o período também. Tá? Mas eu quero que vocês, a gente entender melhor este A aqui, a amplitude, este fique a fase inicial, ou a constante de fase também se chama, tá? Tá bom? Então, o ponto é que esses dois termos, A e φ, são duas constantes, tá? Que vão estar, vocês podem encontrar elas conhecendo a posição e a velocidade inicial. Tá? Então, como que a gente faz? Assim, olha. Se essa aqui é a posição, a velocidade é a derivada da posição com o tempo, né? Certo? A gente está vendo que a velocidade é a mudança da posição no tempo, quanto que se desloca. Então, quando a gente deriva, vai ficar AW vezes cosseno de ômega t mais φ. Então, olha, a gente tem posição em qualquer tempo, né? E a velocidade em qualquer tempo. Tá? E o que a gente quer ver aqui são as condições iniciais, tá? x0 é a posição no tempo zero, e digamos que v0, sub zero, né? É a velocidade também no tempo igual a zero, tá? Olha, então a velocidade, digamos, melhor dito, a posição no tempo zero é quando a gente coloca aqui t igual a zero, né? Quando t igual a zero, aqui fica seno de φ simplesmente, né? Então, a posição x0 é quando a gente coloca tempo zero e aqui fica a seno de φ simplesmente. Ok? O que estou fazendo é colocar t igual a zero nestas expressões aqui, porque essas expressões diz posição em qualquer tempo e velocidade em qualquer tempo. Eu quero saber a posição no tempo zero, eu coloco t igual a zero e esse aqui vai embora. Então fica φ dentro do seno, né? Então fica a seno de φ, é a posição x0 no tempo zero, e v0 vai ser a velocidade no tempo zero. Então agora pego a expressão da velocidade para qualquer tempo e coloco t igual a zero, esse termo vai embora. E fica cosseno de φ, a ômega cosseno de φ somente. Ok? Então, essas aqui são duas equações, né? Eu conheço x0 e v0. E eu quero, a partir desse x0, posição inicial, e v0, velocidade inicial, obter o valor de A e φ. É A seno
de φ. E aí a gente pode colocar V0 sobre W. V0 dividido por W vai ficar somente A cosseno de φ aqui no costado. A cosseno de φ. Tá? E o que eu vou fazer é somar x ao quadrado mais V0 sobre W ao quadrado. Vocês vão ver por que estou somando isso aqui. X0 ao quadrado seria este A seno todo ao quadrado, né? A seno de φ todo ao quadrado. E V0 sobre W, é esse termo aqui, ao quadrado, é a mesma coisa que A cosseno de φ ao quadrado. Então vai ficar A cosseno de φ ao quadrado. Então aqui fica A quadrado seno quadrado de φ mais A quadrado cosseno quadrado de φ. O A quadrado a gente pode fatorar e vai ficar seno quadrado de φ mais cosseno quadrado de φ. O seno ao quadrado de qualquer ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é 1. Não interessa quanto que é o ângulo, então isso aqui é 1. Portanto, aqui eu já tenho o A ao quadrado, certo? E se eu tiro a raiz, então, dos dois lados, aqui vai ficar o A e aqui vai ficar a raiz dessa soma. Portanto, então, o A, a amplitude, é a raiz quadrada de x ao quadrado mais V0 sobre W ao quadrado. Ok? Então, olha, isso que a gente queria. A gente conhece a posição inicial x0, conhecemos velocidade inicial v0 e conhecemos ômega, a frequência. Como a gente conhece, então, tudo isso, podemos calcular a amplitude. O A gente já sabe, certo? E essa amplitude, a gente viu, é a distância máxima que o bloco vai para a direita ou para a esquerda, né? Ele vai ficar oscilando entre mais A e menos A. E esse valor de A depende de em que ponto a gente solta de x0 e com que velocidade a gente solta. Qual a velocidade inicial com que a gente solta esse bloco, tá? Certo? Então, vamos ver aqui um exemplo, digamos aqui. Esse aqui é o ponto, esse aqui é a posição de equilíbrio, e digamos que esse aqui é a posição inicial, esse é o x0, certo? Esse aqui está a massa, né? E eu vou soltar com V0 igual a 0, certo? Isso quer dizer que estou simplesmente puxei o bloco para a direita e soltei. Soltei sem nenhuma velocidade, simplesmente deixei ele ir sozinho, não empurrei para a direita nem para a esquerda, simplesmente liberei o bloco, né? Então, neste caso, quanto que é a amplitude, né? Vai ser a raiz de x0 ao quadrado mais a velocidade inicial ao quadrado sobre w ao quadrado, né? Como não temos velocidade inicial, a amplitude é igual a x0, né? E ele volta, vai passar por aqui com uma certa velocidade, certo? Porque esta força fez ele acelerar, ele passou com certa velocidade. Mas a partir que está nesta situação, neste lado esquerdo, a força agora vai ser para a direita. Então, ele passa com velocidade v, mas começa a se frear porque a força é contrária à velocidade, então ele vai se deslocar até um ponto em que volta a ter velocidade zero aqui. E esse é o ponto máximo que ele se deslocou para a esquerda. Esse ponto menos A. E a gente está vendo que a amplitude vai ser exatamente igual à posição, ao deslocamento inicial x0. Se você soltou em 10 metros, digamos aqui, ele vai, passa pela origem
e chega em 10 metros para a esquerda, no máximo. Depois volta para o giro, para o bem, e volta de novo para a direita em 10 metros e fica oscilando entre mais A e menos A. E em caso, quando você simplesmente solta, né, não dá nenhuma velocidade inicial, a própria posição inicial, x0, é a amplitude. Então, esse é um caso somente, né, em que V0 é zero. Agora a gente pode soltar com alguma velocidade. Agora, a gente tem essa aqui, a posição de equilíbrio inicial. A gente puxou agora de novo para um ponto x0, igual que antes, né? Certo? Só que a gente solta ele com uma velocidade v0 positiva. Isso quer dizer que a gente está jogando ele com uma certa velocidade, né? Que está indo para a direita. Neste caso, a amplitude já não é igual ao x0. A amplitude é raiz de x0 ao quadrado mais v0 sobre ômega ao quadrado, né? Raiz de tudo isso. Isso aqui vai ser maior que x0. Por quê? Porque você está soltando com uma velocidade. Certo? Como a gente solta com uma velocidade, neste caso aqui, a gente sabe que tem uma força para a esquerda, né? Aqui. Temos a mola que não estamos desenhando, mas a mola está puxando ele para a esquerda. Só que então a gente está fazendo ele frear, vai desacelerar o bloco. Certo? Só que ele tem uma velocidade, então ele continua andando para a direita e nesse tempo o bloco vai sendo freado até este ponto aqui, do máximo deslocamento aqui ele já está numa amplitude A, e neste ponto aí sim ele já se freou totalmente, e aqui tem uma velocidade igual a zero aqui, neste ponto. Então, ele começou em uma posição x0, mas devido a que tinha uma velocidade inicial, conseguiu ir um pouquinho mais para a direita e ter uma amplitude maior que x0. Agora sim, aqui tem velocidade zero, a força continua puxando para a esquerda. E agora sim ele começa a retornar a partir deste ponto somente, né? Ele retorna e passa pela origem, passa pelo menos x0 e vai ter uma amplitude A que vai ser maior que x0 aqui, certo? Então ele vai oscilar mais porque ele começou com um impulso, né? Tem uma amplitude maior porque ele começou com uma velocidade que não é zero, para ele conseguir ir mais longe, digamos. Beleza. Então, olha, então, a amplitude depende de como você solta o bloco, né? Em que posição e com que velocidade, né? Agora vamos ver a fase. Então, o que eu estava falando para vocês, com posição e velocidade inicial, a gente tem a amplitude, mas também temos a fase, tá? A gente pode agora dividir, digamos, x0 sobre v0. A gente divide x0 sobre v0 é a seno de φ, o x0, sobre o v0, que é a w cosseno de φ. Este amplitude se cancela, né? Então x0 sobre v0 é igual a seno de φ dividido por cosseno de φ. Este w pode ir passar para multiplicar ao lado, então fica w x0 sobre v0 é igual ao seno de φ sobre cosseno de φ. E o seno sobre cosseno é a tangente, né? É a tangente de φ. Então, aí, temos que a tangente de φ, que é a face que a gente quer,
a tangente da face é ômega x0 sobre v0. E a gente tem esses dados, frequência, posição inicial, velocidade inicial. Então daqui a gente pode pegar o arco tangente, né, e encontrar o fim. Ou seja, a face inicial vai ser o arco tangente de ômega x0 sobre v0. Então, de novo, se a gente conhece posição inicial, x0, velocidade inicial, v0, e a frequência, a gente consegue calcular, então, a fase inicial, né? Tá bom? E esta fase está em radianes, né? Não pode utilizar em graus. Tá? Então, aqui a gente está vendo esse ponto. Dado as condições iniciais, velocidade e posição inicial, temos amplitude, sabemos como calcular a amplitude e sabemos como calcular a fase. Tá? Então, as oscilações têm essa solução. A amplitude depende de como você solta o corpo, a fase inicial também, e a frequência depende do sistema. É raiz de K sobre M, no caso do oscilador harmônico, né? Tá? E o período é 2π sobre ômega. Tá? Beleza, gente. Então, eu acho que seria isso.